Seja bem-vinda, né, a esse Oi, encontro. meus amores, tudo bem? Tem um monte de amores aqui que você conhece muito, que estão aqui. Eu tô vendo as minhas carinhas, o pessoal do meu grupo de pesquisa. Isso, os meus também. Então, Maria, aí, assim, a gente estava aguardando um pouco você chegar para meio que oficialmente começar. Eu estou gravando, né? Eu estou até na dúvida, assim, estamos gravando, porque depois a nossa fala vai ser disponibilizada, né, no YouTube, para quem não conseguiu estar aqui nesse horário. Aham. E aí, dizem assim, eu não sei como é que se está lembrado, mas que esse evento, essa entrevista, essa conversas, né, com quem gosta de ensinar, agora conversas na web, é um trabalho de extensão, né, do meu núcleo de ensino, extensão e pesquisa em educação, da UF de Campos, né, eu sou, para quem não me conhece, a professora Heloísa Neves, eu coordeno esse grupo, e eu tive o prazer de ser colega da Maria, né, durante, infelizmente, pouquíssimo tempo, mas o suficiente, assim, para eu entender que a Maria é uma pessoa que gosta de ensinar, é uma pessoa especial, e que por isso é que ela está aqui agora falando com a gente, né? E aí, Maria, assim, a gente, na verdade, quem hoje vai conduzir o trabalho aqui é o membro, né, do grupo do NEPED, o Marcos Rodrigues. O Marcos é licenciando em História pela UF de Campos, e então ele vai estar, na verdade, conduzindo a entrevista junto comigo, com você, tá bom? Ai, que gostoso. Gente, então, assim, ó, os lembretes são os seguintes: a gente vai, obviamente, deixar um tempo no final, assim, para as respostas, né? Ou seja, para respostas que a Maria eventualmente tenha a fazer sobre perguntas que vocês poderão ir fazendo durante o encontro, né? Essa é a primeira. Existem certificados de participação, como um evento de extensão, então, esses certificados irão depois pelo e-mail das pessoas que se inscreveram, tá? E aí eu acho que é isso. Então, agora eu já apresentei o Marcos, e o Marcos, vou passar a palavra para ele. Olá, gente, boa tarde. Como a Heloísa disse, eu sou o Marcos, né? Eu sou licenciando de História aqui na UF de Campos. Queria dizer que é um prazer estar aqui em mais um Conversas. Agradecer à professora Maria por ter aceitado o nosso convite, né, do NEPED, e pedir para que ela começasse se apresentando, falando um pouco sobre a sua trajetória enquanto uma professora de História e principalmente formadora de professores, né? E passo a palavra para a professora Maria. Olha, para mim é um prazer enorme estar aqui. Estou morrendo de saudade. Eu e a Elo, assim, Elo teve aqui o ano passado, né? Elo, foi ano passado, né, Elo? Porque faz tanto tempo já, né? Parece que é 10. Uma amiga querida, uma profissional competente, foi a primeira pessoa na UF que eu vi assim de longe, falei, nossa, como essa mulher parece ser interessante, né? E aí, conforme eu fui me aproximando cada vez mais, né, descobrindo essa potência que ela é, esse amor pelos alunos que ela tem, que é uma coisa fascinante. Queria agradecer muito, muito, muito você pelo convite, tá? E queria dizer, estou muito lisonjeada de estar aqui falando com vocês sobre uma coisa que eu acho tão importante, que é essa questão de falar sobre gostar de ensinar, né? Num momento em que nós estamos sofrendo tantos ataques e que a nossa profissão está sendo tão desvalorizada, eu acho que vocês foram muito certeiros e felizes de promover uma coisa como essa, um momento de alento nesse oceano em fúria que nós estamos vivendo, né? Aí queria agradecer a presença dos meus orientandos e a Maria de Fátima, a professora Maria de Fátima, minha parceira do meu grupo de pesquisa aí. Eu vi entrando. Queria agradecer também a presença e dos alunos em geral, né, de campus que eu fiquei aí. Ai, que bom, meu amor. Eu fiquei por aí, né, algum tempo e consegui trabalhar 2 anos, duas turmas, a gente organizou o laboratório de ensino e fizemos uma série de estripulias aí, né? E a minha trajetória no ensino de história é uma coisa muito engraçada, né? Porque quando eu estava no ensino médio, uma coisa que eu odiava era história. Inclusive, eu estudei em escola particular, foi o único momento da minha vida que eu estudei em escola particular, porque naquela época, os anos 80, nós vivíamos um processo aí de valorização dessas escolas de fundo de quintal aí,
e se disseminava isso para a população mais pobre, que o ideal era isso, já que não tinha vaga na pública, ia estudar numa escola técnica particular, e eu caí nessa bobagem de fazer um curso de processamento de dados numa escola que nem computador tinha, né? Para vocês verem o grau de precariedade da coisa, que é uma coisa que muitas pessoas vivem hoje, né, com essa nova reforma do ensino médio, que isso tudo vai voltar, né? E aí, nesse ensino médio, tinha uma professora lá que ela dava o SPB, porque a gente não tinha história naquela época, 1980, né? Ainda estava na ditadura. E eu odiava aquela professora, porque aquelas aulas eram sem sentido, assim, ruins, não tinha conteúdo nenhum, nem era aquela aula tradicional expositiva, não tinha nada. E aí ela dava um questionário, ela passava 10 questões, e ela mandava a gente decorar aquilo e pôr na prova, né? E aí todo mundo colava, eu não conseguia colar porque eu ficava muito nervosa. Aí um dia eu fui falar, falei, já que todo mundo cola, eu vou colar. Aí eu colei, nossa, essa mulher viu, ela veio na minha direção, a cola caiu no chão, foi um horror, foi um trauma, assim, pro resto da vida. Então eu odiava, quando eu terminei o ensino médio, eu odiava a história. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei o último ano, eu prestei vestibular, e assim, eu fui muito mal no vestibular. E aí eu falei, caramba, eu tenho que fazer cursinho. Fui lá fazer cursinho, e no cursinho que eu comecei a descobrir o amor, a paixão por várias matérias que eu não tive, física, química, biologia, né, história, geografia. Mas, de verdade, com 18 anos eu comecei a trabalhar num banco e eu me envolvi com o sindicato dos bancários. Então, eu era uma pessoa, assim, muito ligada ao movimento operário naquela época, porque eu não saía do sindicato, eu estava no grupo cultural, que promovia as atividades culturais, eu participei de grupo de teatro lá, então eu adorava estar no sindicato, né? E aí, na gestão dos sindicatos bancários de São Paulo, que foi, inclusive, o que organizou a primeira greve dos trabalhadores no pós-ditadura, em 1985, e eu participei disso também, eu estava lá na porta dos bancos fazendo piquete, né? No sindicato, nós organizamos um curso de formação de movimento operário. Na verdade, eu participei desse curso, né, que eles organizaram, os mais velhos. Eu era muito nova, mas tinha 18 anos, era uma piticucha. E aí eu me vi diante daquelas discussões todas, e eu me lembro até hoje da sensação que eu tive diante de um filme que eles passaram sobre a história do movimento operário. Aquilo me tocou tão profundamente, aquele filme, aquele ambiente, aquelas discussões, e eu virei assim, de repente, eu estava no cursinho na área de exatas, eu queria prestar biologia lá, sei lá eu, e eu virei assim, falei, cara, eu vou fazer história, né? E aí, para completar, eu ainda li um livro nas férias, isso era por volta de junho, quando foi em julho desse ano, eu li um livro nas férias chamado O Fio da Navalha, do Somerset Maugham. E essa história do fio da navalha, ele conta que ele era um cara abastado, né? Ele é um inglês, se eu não me engano, abastado. E aquilo tudo não satisfazia, toda aquela situação, aquela condição não satisfazia. E ele abandonou tudo e foi para o Oriente. Abandonou tudo e foi viver na miséria, assim, para o Oriente. E nunca mais voltou, né? E era uma coisa muito maluca, porque quem conta a história é um outro cara, é uma terceira pessoa que conta a história desse menino e como isso mexia com a vida dele, de pensar uma pessoa que poderia abandonar tudo aquilo e para viver plenamente, mas sem absolutamente nada do ponto de vista material. Então, juntou tudo isso, e eu voltei em agosto e falei assim para o pessoal do cursinho, né, que eu sentava na primeira fila, ia atrás dos professores, anotava tudo que eles falavam, ia atrás para tirar dúvida, chegava com um caderninho cheio de post-it anotado e fazia tirar dúvida no corredor. Eu era aquelas alunas infernais, né? Quando eu cheguei em agosto, que eu virei assim, falei para eles, para minha turma, falei, gente, eu vou fazer história, eu não venho mais esse cursinho. Eu não venho mais para essa sala. Aí eles olharam, você é louca, como você vai fazer história? Que doida, como assim? Falei, não, cara, eu vou fazer história. E aí eu me matriculei no vestibular, prestei, e entrei. Já era a terceira vez que eu prestava, porque eu prestei uma vez no segundo ano, prestei no terceiro, aí depois fiz cursinho e prestei a terceira vez. E aí eu entrei em história, né? E a emoção, assim, quando eu liguei daquele orelhão, porque era orelhão mesmo, eu desci do banco, porque não podia fazer ligação pessoal dentro do banco, então eu desci do banco, fui na fila enorme na Rua Direita, no centro de São Paulo, e eu me lembro até hoje que eu peguei o telefone de skate só dava ocupado, e aí eu
alô, pois não? Aí eu, número de matrícula, blá, blá, blá. Aí ela, a senhora foi aprovada. Aí eu olhava para os cantos, olhei para as pessoas que estavam na fila, aí eu comecei a chorar no meio da rua, as pessoas da fila começaram a me olhar. Eu falei, cara, eu consegui entrar, né? E aí foi muito engraçado, porque eu dei a notícia para minha mãe pelo telefone, minha mãe ficou super feliz, e aí depois quando eu cheguei em casa à noite, no trabalho, minha mãe tinha passado mal no trabalho, tinha sido levada para casa, ela estava grávida, inclusive do meu irmão, e ela passou mal, etc., falou tanta felicidade, não sei o quê. Quando foi no dia seguinte, ela virou para mim e falou assim, mas minha filha, o que você vai fazer se você se formar em História? Aí eu falei para ela, mãe, eu vou dar aula. Ela, ai, não, minha filha, você vai ser professora? Ela falou, mãe, vou ser professora, mãe. Ela ficou inconformada, né? Porque o sonho dela é que eu fosse veterinária, que eu fosse, sei lá, né? Porque ela queria ser veterinária. Então, esse foi o começo de uma trajetória, né, que, assim, eu não posso falar, assim, que mudou totalmente minha vida, porque eu já vinha num processo de mudança muito grande, porque desde os 15 anos eu atuava no Partido dos Trabalhadores da Freguesia do Ó, né, no diretório do partido. E eu participava do grupo cultural, grupo de teatro. A gente tinha apresentações, a gente se apresentava, o nosso grupo ganhou prêmio, etc. Tal. Então, eu era muito envolvida com essas questões da política já desde os 15 anos. E por que eu fui tomada por isso? Porque no ensino fundamental, tinha uns militantes daquele jornal O Trabalho, né, que é da tendência ao trabalho lá dentro do PT, eles pulavam o muro da escola. Eu me lembro até hoje, para distribuir o jornalzinho dentro da escola. Eram os meninos do ensino médio, eles vinham para panfletar, né, para os menores, né? E eu ficava olhando aquilo, eu achava tudo aquilo muito espetacular. Para mim, eles eram os heróis, assim, aqueles caras de capa que pulavam, né? Imagina, eu estava na ditadura militar, a gente não discutia política, não discutia nada disso. E eles faziam tudo isso na surdina, né? Distribuindo aquelas coisas. E aí eu conheci uma das pessoas desse grupo que acabou me levando para esse grupo do Partido dos Trabalhadores, e eu comecei a participar, né? E comecei a participar de grupos de estudo na época, e depois fui levada para isso nos sindicatos bancários também. Então, quando eu entro na universidade em História, eu já estava num processo de transformação muito forte, assim, de mudar a minha maneira de ver sobre o mundo e as coisas, né? E o que vai se consolidando, isso que foi um achado para mim, assim, durante o curso. O que foi se consolidando durante o curso é que eu realmente queria ser professora, porque aquela coisa dura do fazer pesquisa da história não era uma coisa que me encantava, né? Só que eu não percebi isso. Quem me disse isso foi um amigo. No terceiro ano da faculdade, eu me lembro até hoje, Flamarion, ele sentou do meu lado, e nós estávamos discutindo umas questões na aula, super, né? Estava super envolvida. Aí ele virou assim para mim e falou, cara, você é da área da educação, você vai ser uma boa professora. Aí eu olhei para a cara dele e falei, como? Será? Aí, a partir desse momento, não teve mais volta, né? Eu tomei consciência de que aquilo, eu tinha, inclusive, passado uma experiência de apresentar o curso e para os calouros, e dar um curso para os calouros de História do Movimento Estudantil, né? Então, eu já comecei essas coisas. Quando eu entrei na universidade, eu trabalhava em período integral, eu tive que sair do banco, e eu larguei um salário, assim, de R$3.000, que eu recebia na época, era secretária, não sei o quê, por um salário de R$300 para trabalhar numa escola de educação infantil, que eu não sabia nada de educação infantil, e fui trabalhar com criança pequena. Então, assim, a minha trajetória foi, desde o começo da universidade, eu me coloquei esse desafio, eu falei, se eu vou entrar aqui, e tudo isso é tão diferente, vai me transformar, então a entrega vai ser total. Eu não vou continuar sendo bancária, eu não quero, eu não gosto daquilo. Mexer papel de coisa sem sentido, de uma fórmula que não faz sentido para mim. E aí, é claro que minha mãe quase teve outro filho sem estar grávida, né, quando eu larguei o emprego, né, e fui viver de assistência estudantil durante esses 4, 5 anos, depois começo a trabalhar. Na verdade, eu trabalhei durante a graduação, eu era secretária de centro acadêmico, o centro acadêmico das faculdades mais ricas pagava o secretário, então eu fui ser empregada deles. Então, assim, fui me virando dessa forma, vendendo bolo, sanduíche, mas, assim, a felicidade era plena,
porque eu tinha tempo para estudar, e cada aula era uma descoberta, e depois que eu entrei na licenciatura, porque a gente fazia separado, né, bacharelado e licenciatura, a coisa foi se consolidando, né, e quando eu entrei para o estágio, e aí depois quando eu entrei para a sala de aula como professora de história, então, ao longo dos anos, isso foi se consolidando para mim de uma maneira irreversível, uma paixão mesmo de chegar muito cansada para dar aula, e quando eu dava aula, parecia que uma coisa se apossava de mim, assim, era uma coisa, eu saía da aula, voltava a ficar cansada de novo, era uma coisa, sempre tem sido para mim um processo muito interessante, né, eu não sei, a energia vem do além, quando a gente vai dar aula, né. E ainda é assim, Maria, passados esses anos Ainda, todos? ainda Não é passa, assim. meu Deus. Ainda acabei de dar uma aula que eu estava assim esgotadíssima para os meus alunos de graduação de licenciatura, né, de vários cursos, que é uma disciplina que eu peguei para trabalhar agora faz 5 anos, que eu me apaixonei também, que é políticas educacionais, e eu assim cansadíssima, esgotada, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí eu respiro fundo, tomo um copo d'água e vamos para a próxima. Aí quando eu começo a discutir com eles, que eles começam a falar, puxa, professora, que legal isso aí, nossa, eu nunca tinha pensado isso. Nossa, aquilo vai subindo e vocês falam, poxa vida, né, eu tô dando conta do que é a minha responsabilidade, né, do que é a função de um professor, que é colocar essas pessoas em contato com o conhecimento de forma mediada, porque não adianta nada você só ter acesso a leituras e tudo, se você não tem uma pessoa mais experiente para dialogar, né. Então, é isso que eu, é assim que eu me sinto, né, hoje, muito mais do que antes, uma pessoa que percebe muito claramente a sua função dentro da sociedade, né, na relação com os meus alunos, num mundo tão... E eu terminei a aula agora, foi muito legal, porque eu estava falando sobre Plano Nacional de Educação, os golpes da educação, o teto de gastos, né, todo esse sufoco Fundeb, o sufoco que nós estamos passando. E aí um aluno, eu falei, gente, e aí, gostaram? Foi legal, né? O que vocês acharam? Ah, professora, legal, mas muito triste também, deixa a gente meio chateado, né? E aí eu falei para eles, olha, faz parte ficar chateado, mas vocês não podem esquecer que vocês são herdeiros, né? Herdeiros de pessoas, da luta de pessoas que lutaram para eu entrar na escola pública, e eu agradeço todos os dias a isso. Eu sou uma herdeira e vocês também vão herdar esse bastão, né? Então, vocês não podem esquecer disso, né? Então, é um pouco isso, você se vê numa corrente. Eu acho que a educação propicia essa humanização, sabe? Esse diálogo. Isso me encanta, me encanta. Eu não sei se eu respondi o que ele perguntou. Respondeu sim. Marcos. Você vai falar ou posso continuar? Pode, Não, eu prefiro que você continuasse. Então, é porque no início da sua fala, quando você fala que, né, você não gostava da disciplina de história, não gostava da professora, e aí tinha a prova que era decorar as questões e tudo mais, e aí é uma pergunta que eu tinha preparado para fazer, que vai muito nesse sentido, da história, né, enquanto uma disciplina, a história, o ensinar história, que a gente sabe que o ensinar história não é apenas ensinar os fatos, decorar os fatos e aquela história factual, aquela história cronológica. Então, eu queria que você falasse um pouco como que a gente, né, que está dentro da academia, estudando o ensino de história e tendo essa visão do que é o ensino de história, pode contribuir para poder meio que, digamos que, superar esse ensino tradicional de história, desse ensino de história muito factual, né? Que a gente sabe que não é o que a gente entende como ensinar história. Olha, Marcos, o que você está perguntando envolve várias coisas. E uma primeira coisa que eu acho que a gente precisa tirar do meio de campo é a ideia de que você sozinho pode mudar uma cultura, uma maneira de ensinar. Porque a maneira como eu ensino na sala de aula, ela não é a maneira de Maria, né? Ela é uma cultura, tá? Tanto isso é verdade que você vai notar, e você deve notar isso já agora, vendo seus professores, que uma pessoa, quando entra na sala de aula, ela naquela escola, ela se comporta de um jeito.
com aqueles alunos, tá? Quando ela vira e sai e entra numa outra sala de aula daquela mesma escola, ela se comporta de outro jeito. E quando ela sai dessa escola e vai para outra, ela se comporta de outro jeito. Então, digamos que aqui ela seja um pouco mais rígida, chama mais a atenção dos alunos, é mais tensa, quase nunca sorri, fica ali, blá, blá, blá. E numa outra escola ela é mais light com os alunos, etc. Então, a gente percebe que o que determina essas questões é o fato de que você é um ser social, você está inserido numa cultura, e o seu comportamento, ele é constituído de acordo com essa cultura. Então, de fato, o que acontece? A minha ação, ela só pode ser pensada como transformação se ela for pensada coletivamente. Então, uma coisa que eu percebi desde muito cedo, e até talvez por causa da minha formação mesmo, e por ter lido muito Paulo Freire, e por ter participado muito de movimento popular, é que a gente faz as coisas muito junto. Então, é muito interessante porque, assim, todas as escolas que eu chegava, sempre foi assim, tá? Eu sempre buscava as parcerias. Eu desenvolvia, e os meus parceiros eram, assim, em todas as escolas, de imediato, a primeira parceira era professor de português. Eu desenvolvi, em todas as escolas que eu atuei da educação básica, eu desenvolvi projetos com professora de português. É uma coisa impressionante, né? E depois, com o tempo, com as escolas que tinham o pessoal de educação infantil e primeiro a quinto ano, eu comecei a desenvolver projetos em parceria com esse pessoal. Por quê? Porque quando você estabelece as parcerias, você se coloca desafios de diálogo, né, e de construção coletiva, que vão movimentar esse teu jeito e essa cultura que você traz do ensinar história, que é uma cultura social. Ela é escolar, né, e ela é social também. Né? Essa maneira como as pessoas veem a história na sociedade, né? Quando você se coloca o desafio dos projetos, o outro sempre te questiona sobre certas coisas, você sempre também vê coisas no outro que você fala, poxa, peraí, isso daqui eu não quero. Então, você cria aqui meio um espelho, né? Você começa a trabalhar numa perspectiva de interação que te ajuda a crescer. Né? Então, e outra que, assim, os projetos, eles sempre são estruturados a partir de motivações mais focadas na aprendizagem, né? Então, isso também ajuda muito a gente a mover e a transformar as maneiras de ensinar, porque aí você é forçado a sair desse ensino narrativo, de ensinar história, narrando histórias, né? O professor fica lá na frente narrando, tá? E aí, enquanto professor de história e informação, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que se policiar, é o fato de que existe um discurso na academia e na escola de que professor de história é crítico, tá? E aí, professor vai lá e assim, ele começa a dar umas aulas, e ele analisa a estrutura, e ele fala disso, fala daquilo. O que a gente vai percebendo? Que o professor que é crítico, né, ele é tão expositivo quanto o professor que não é crítico. Ele trabalha dentro da mesma chave de uma relação de educação bancária com seus alunos, por mais que ele, e eu tenho observado e falo isso para você com base em dados de pesquisa, tanto que eu realizo, quanto de outros colegas, né, tem vários trabalhos no campo do ensino da história que já trazem essa questão. Existe um discurso de diálogo, né, eu justifico certas ações na sala porque eu falo que eu quero ter um diálogo com o aluno, mas na realidade eu só busco na fala do aluno a chancela daquilo que eu afirmo. Então é muito comum nas salas de aula, alguns alunos, poucos falam, porque eles falam o que o professor quer ouvir, e a relação de diálogo é estabelecida com aqueles alunos que falam o que ele quer ouvir. Então, eu já presenciei fatos de, por exemplo, alunos que contestavam o que o professor estava falando, o professor simplesmente ignorava. Mas não ignorava porque ele era sacado, é porque ele realmente não prestava atenção. Você entendeu? Porque isso faz parte de uma certa concepção. Então, essa questão do diálogo, da escuta, né, de você ouvir o teu aluno, isso é uma coisa que eu estou sofrendo bastante agora na aula remota, porque a interação, ela diminui, assim, 80%, 90%. Fica só essas carinhas assim, ó, com essas fotos na tela, e, por exemplo, você tá assim, aí eu tô vendo tua reação, você tá balançando a cabeça, né, aí o outro faz uma cara assim, isso ajuda você a dar aula,
Isso te ajuda no processo. Aí quando você vê um monte de cara estática parada, aí você olha e fala, cara, o cara deve estar dormindo, você imagina o cara numa rede roncando, ou tomando um tererê, ou lá fazendo outra coisa, ou assistindo um filme, né? Eu já tive um cara de pau de um aluno assistindo um filme na minha frente na sala presencial. Olha só que cara de pau. Eu falei, mas você não tem vergonha na cara vir assistir um filme na minha frente? Ai, gente, lembro até hoje. Então, e aí, essa questão do diálogo, né, ele é um elemento crucial, porque é ele que dá o sentido a tudo que você faz. Sem diálogo, não tem educação. Se você, e aí eu estou sendo muito freiriana, né, se você não tem o outro colocado, implicado nessa tua construção, você está falando sozinho, né, ou senão você está tentando doutrinar, e aí vai para aquela questão que o Freire fala, né, do professor que professa, né, como o padre, como o pai, né, e não do educador que é o coordenador, é o parceiro mais experiente, é o parceiro que provoca, é o parceiro que vê de fora, e que vai ali para apoiar a sua aprendizagem, né. E eu acho que no ensino de história, muitas vezes a gente carece também desta questão, entendeu? Não é só uma questão do ensino crítico, mas é de uma postura também de diálogo e de aceitar pontos de vista contrários. Crianças que falam bem da ditadura militar, por exemplo. Transformar aquilo numa ponte em que você pode motivar a aprendizagem a partir do que a criança sabe, do que ela fala, da concepção que ela tem. E não simplesmente passar um rolo e falar que a narrativa certa é a sua. Né? Que isso é muito comum no ensino de história acontecer. Tá? A fala das crianças é subalternizada, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que a dica que eu dou é essa, né? Tá atento, a escuta atenta, e aí eu tô falando de escuta no sentido da Madalena Freire, ela tem textos sobre isso, que fala da escuta, a escuta sensível, que não é só uma postura de ouvir, é uma postura de reflexão, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender a experiência do outro, de dialogar com aquela experiência, aí de colocar desafios para aquela experiência, né? Isso é a escuta sensível, né? Então, um pouco essa ideia. E, por outro, a ideia do trabalho coletivo. Não dá para ter um ensino transformador se eu não tiver um projeto coletivo, se eu tiver uma ação coletiva. Eu acredito muito nisso, né? Não sei se... Respondeu sim. Elô, quer continuar? Eu posso. Não, eu tenho assim, algumas coisas que eu gostaria de provocar para a Maria falar mais um pouquinho. Maria, primeiro dizer que está ótimo, estou adorando isso tudo. Eu não sei o resto do povo, né? Essas carinhas, essas letrinhas que estão aí. Mas eu estou muito. É verdade, tem os da letrinhas que são piores que as carinhas. Pois é. Mas, enfim, de dizer que eu estou muito satisfeita, né, de estar aqui ouvindo, né, você falar disso, até porque eu agora começo até a entender melhor como é que foi esse encontro que a gente teve, muito rápido, né, academicamente falando, porque eu acho que nós temos aí uma fraternidade acadêmica, né, uma visão de mundo que passa muito por essa ideia da busca da parceria, né, que eu considero fundamental. Mas aí eu queria que, assim, tem umas coisas que eu queria esmiuçar um pouquinho. Voltando lá atrás, você fala que antes de resolver ser professora de história, você foi uma aluna daquelas que anotava tudo, que, enfim, né, que ficava perguntando para os professores, e aí depois eu escrevi aqui, ótima aluna, e aí você completou a frase dizendo assim, era infernal, aquela aluna infernal. De dizer isso, assim, né, que eu estou, na verdade, fazendo uma pergunta meio que dando uma afirmativa, assim, da importância de o professor, seja ele de história ou de qualquer outra disciplina, ter sido esse estudante e ser esse professor que é curioso, que quer conhecer, que está aberto para o novo, porque tudo isso que você me falou do teu movimento até a chegada como professora e até no início da docência, eu queria ouvir, inclusive, um pouco isso, né? Como é que foi o início? É um movimento de uma pessoa que está aí aberta para o novo, né? Eu também compartilhei com você desse momento, né? Vivi essa universidade que estava
saindo, né, da ditadura militar. Eu também fui aluna de universidade pública, no caso, no estado do Rio de Janeiro, eu era aluna da UFRJ, e eu entendo muito bem isso, que tudo isso que você fala, dessa coisa das novidades, né, do outro que pula o muro, não é? Enfim. E aí, eu queria só te pedir para falar um pouquinho mais sobre esse início da docência, né? Porque eu acho importante os futuros licenciandos terem um pouco dessa experiência nossa, que fomos, né, professoras já há alguns anos. Então, assim, contar um pouco como é que foram, se você se lembra, os primeiros desafios, né, de você entrar na sala, em relação a tudo que você quiser, qualquer coisa que você queira comentar que seja importante. Eu queria ouvir sobre isso. Depois eu faço a outra, porque senão vai ficar muito distante. Então, você sabe que essa coisa do cursinho, né, que eu anotava tudo, tinha relação com uma coisa um pouco... que também foi se acirrando quando eu entrei na universidade. A percepção de que eu tinha sido surrupiada, sabe, assim, que tinham me tirado a possibilidade de acesso ao conhecimento. Isso era uma coisa, porque eu sou, assim, de família muito pobre mesmo, né, pobre, assim, de favela, de barracão, depois de periferia, muito afastada de São Paulo. Então, a escola pública era tudo para mim, inclusive era um espaço que me protegia dos problemas que existiam na minha casa, por exemplo. Eu me sentia, eu gostava muito de ir à escola, porque lá eu me sentia protegida, eu podia correr, eu não tinha responsabilidade nenhuma com tarefas, porque em casa eu era mais velha, a filha mais velha, eu tinha que fazer um monte de coisa. Então, na escola, eu me sentia livre, eu voava naquela escola, voava, eu era uma das que mais corria na hora do intervalo. Eu entrava na escola, eu lembro até hoje o inspetor de alunos falando, para de correr, menina, né? Eu corria, eu não andava, eu corria o tempo todo. E eu lembro daquelas escadas, aquela amplidão, adorava aquele lugar limpo, bonito, que era tudo muito diferente da região que eu morava, que era tudo muito terra, né, barro, e tudo, uma estrutura, uns lugares feios, umas casas que não eram nunca acabadas, né? Então, a escola contrastava com isso, porque as escolas que eu frequentei, como foram construídas na ditadura, elas eram todos prédios novos, né? Eu peguei eram escolas que foram construídas pela primeira vez naquela região, etc. Então, para mim, a escola era esse espaço de libertação aí, e, ao mesmo tempo, quando eu cheguei no ensino médio, que eu decidi sair da escola pública, porque eu não conseguia vaga na pública, na Lapa, onde eu vivia, que era um bairro até melhor, mais central em São Paulo, mas não tinha, mesmo assim, tinha poucas escolas de ensino médio, né, e que naquela época era segundo grau, e tinha vestibulinho, e a concorrência era, assim, 100 pessoas para uma vaga, porque vinha gente de tudo quanto era lado de São Paulo para concorrer ali. Então, eu não conseguia, falei, não vou nem tentar muito, não, vou fazer o ensino médio no particular. E aí, eu não tive nenhum conteúdo desses, né? Então, essa minha sensação de ter sido roubada, ela me perseguiu durante toda a minha graduação, inclusive, né? Quando eu tinha contato, porque como eu estudei na USP, eu tive contato com pessoas que tinham uma formação intelectual altíssima. Então, pessoas da minha idade, que citavam livros que eu nunca li na vida, não li até hoje. E que eu ficava, assim, mais revoltada ainda, né? Então, isso redobrava a minha energia. Eu, apesar de ter sido estudante trabalhadora no cursinho, eu trabalhava o dia todo, eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa 1 hora da manhã. Isso foi durante 2 anos, pelo menos, antes de entrar na universidade. E assim, eu estudava muito, porque eu falava, não é possível, essas pessoas me tiraram uma coisa que me dá tanto prazer, porque eu aprendia química, falava, gente, como isso é maravilhoso, por que eu não aprendi isso? Física, caramba, me tiraram isso, né? Essas maneiras de ver o mundo diferentes por essas linguagens, por essas áreas. Então, eu me sentia sempre muito frustrada com isso. E dentro da universidade, por conta disso, que eu buscava também. Eu fiz curso na física, de história da física, eu fiz curso na economia, fiz curso na filosofia, de lógica, fiz curso na letras, fiz curso nas ciências sociais. Durante toda a minha graduação, que foi um ano, eu entrei no ano que a USP mudou a forma lá, que ele abriu
você não precisava fazer toda uma burocracia para se matricular em optativas, então a gente podia se matricular livre, né? Nossa, mas aí eu saí correndo também, né? Corri por aquela universidade. E como eu larguei emprego e estava integralmente dedicada, só trabalhava mesmo para comer, basicamente, então eu me dediquei, né? Então, essa sensação sempre de buscar aquilo que me foi tirado, né? Então, eu fico muito triste hoje, né, com os estudantes, porque muitas vezes eu na universidade, por exemplo, meus professores tinham 5 disciplinas, os professores davam 200 páginas para ler, cada um por semana, né, com 16 semanas de aula, né. Depois no trabalho, no final a gente tinha trabalhos que a gente tinha que entregar super elaborados, né. A gente sofria bastante, etc., mas depois você vai percebendo e fala, puxa vida, é isso, eu quero isso, eu tenho direito a isso, esse cara está me dando o que é meu por direito, que é o acesso ao conhecimento que só as elites têm no Brasil, né, e essa consciência está crescendo em mim, né, e aí hoje eu fico muito triste quando eu vejo os estudantes, né, a gente eu dou 5 textos no semestre, né, e eu falo, eu me sinto uma picareta, para falar a verdade, entendeu? Eu falo, puxa vida, né, caramba, eu queria muito que esses estudantes tivessem essa fome de conhecimento, né, apesar de toda, né, porque vem essa coisa de que, eu sou aluno trabalhador, gente, mas ser aluno trabalhador não é doença, não é motivo de vitimismo, né, ser aluno trabalhador é mais um motivo para você dar o sangue, né, quantas vezes eu li texto de pé no ônibus, né, para poder chegar na faculdade com o texto lido, né? Então, passar fome, né? Isso tudo faz parte, infelizmente, tudo isso faz parte de ser estudante no Brasil, né? Oi? Sim, sim, eu estou aqui falando sim, sim. Porque me comove essa ideia, né, que você está falando, né, dessa busca pelo direito, que é o direito básico, né, o acesso ao conhecimento, Sim. que infelizmente é um privilégio, né, nesse país. Exato, exato. E aí, conforme eu ia tendo contato, né, com as pessoas que eu ia conhecendo, porque aí dentro da universidade a gente conhece gente de várias classes sociais, né, então você vai percebendo cada vez mais o quanto você foi privado, né, e isso é muito triste. Eu falo, gente, como é que vocês não se sentem tristes com isso, de estarem sendo privados de conhecimento, né? Então, eu até contei, eu fiquei muito emocionada na terça-feira, que eu dei aula para uma turma, que eu dei uma atividade, né, e elas tinham que listar para mim as características do pensamento histórico das crianças pequenas, a partir dos textos que eu dei. Aí eu peguei para ajudar, eu sistematizei o que um texto em espanhol, que era um terceiro texto, dava daquelas características, eu fiz uma tabela, citei a referência, e depois pedi para elas lerem outros 2. Falei, olha, né, tá aí. Por que eu fiz isso? Porque em 2015, quando eu entrei aqui no campus, eu dei esse texto em espanhol para os alunos, e os alunos fizeram abaixo-assinado contra mim, porque eu tinha dado um texto em espanhol. Né? E aquilo me marcou muito, porque eu falei, nossa, meu Deus do céu, né? O que está acontecendo, né? Porque tem isso também, né? A gente tem que entender as mudanças, as gerações, etc., né? Mas o que eu estou percebendo é que esse esvaziamento do acesso ao conhecimento, ele vem num contínuo, e as pessoas estão agindo a favor disso, os alunos estão entrando na universidade de hoje a favor disso, né? Isso é uma coisa muito séria, né? No ensino superior público, o que é muito sério mesmo. E aí, quando foi terça-feira, quando foi na semana anterior, que a data para entregar a atividade era na terça, uma aluna me escreveu em nome da sala. E ela virou e falou assim, professora, a gente está um pouquinho de dificuldade com aqueles 2 textos, para achar assim, as características direitinho, você não quer passar aquele terceiro texto para a gente, que a gente quer ler para ver se a gente consegue achar melhor, né? Aí eu peguei e falei, o quê? Eu escrevi para ela, falei assim, como assim? Você está pedindo para eu te dar um texto em espanhol? É isso? Mas ele está em espanhol, tá bom? Aí ela escreveu, tudo bem, professora, não tem problema, qualquer coisa a gente usa o Google Tradutor. Aí eu falei, gente, eu fiquei assim, falei, então, fiquei muito, muito feliz, né, porque toda aula eu indico leituras, eu vou falando de outros textos, etc e tal, e aí eu falei para elas isso terça-feira, né, eu falei, olha, gente, eu fiquei muito orgulhosa de vocês, porque eu falei, poxa vida, vocês foram atrás do professor para pedir mais texto, né, então, isso é uma coisa inédita para mim,
é isso que eu tô, né, inédita não, porque eu tenho vários alunos que, na realidade, os que se dedicam à pesquisa, principalmente, sempre pedem bastante texto. Esses alunos vêm comigo e ficam pedindo, professor, deixa eu ler isso, deixa eu ler aquilo. Eu tenho, às vezes, que segurá-los, né? Mas é um contexto diferente, porque é o contexto de dedicação à pesquisa, não é o contexto de sala de aula, né? Então, eu, por exemplo, era uma aluna que eu lia bibliografia complementar de algumas disciplinas, entendeu? E coisa que é uma coisa rara de ver hoje, até professor não faz isso, entendeu? Não lê a própria bibliografia complementar. Então, são essas questões, né, que eu acho que fazem uma diferença danada na tua formação, né? Porque eu falo sempre para os meus alunos, esses textos, se você não lê hoje, você não vai ler nunca mais, tá? Esse texto que você está lendo hoje, se você não fichar, você vai perder. Leitura feita é leitura fichada, porque senão você perde. E lá na frente você vai precisar dela. Então, eu, por exemplo, tinha tudo isso organizado. Quando eu fui lá dar aula no começo, o que me matava era o medo das crianças. Meu, conta. Como assim? Morria de medo das crianças, né? A primeira escola que eu dei aula, acho que eu durei 3 semanas. Porque as crianças começaram a questionar por que eu estava dando tudo aquilo. E criança tem sexto ano. Criança de sexto ano. Eles são terríveis. Quando eles veem que o professor está ali acuado, né, eles dão risada, porque assim, como assim você, que é uma adulta, está acuada diante de mim, que sou uma criança, né? E eles se divertiam e eu não sabia o que fazer, né? E até teve a situação que eu tive que chamar a pessoa lá, o coordenador, para me ajudar com a turma, porque a turma não parava, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, né? Então, essa coisa da relação com os alunos nos primeiros 5 anos de profissão é uma coisa muito complicada, porque não tem relação com as crianças, tem relação com você. E é engraçado que eu acabei de falar isso também para os alunos da políticas educacionais, porque ele estava falando de como que os professores hoje estão submetidos a lidar com aluno que agride, né, que xinga, né, e que você não pode fazer nada, porque senão os pais reclamam, etc. E eu falei, olha, eu não acho isso, porque isso vitimiza o professor, e não é essa a discussão. A discussão é o professor ter a tranquilidade de entender que ele é o adulto da relação, né? Para a gente, no começo da profissão, é muito difícil entender isso. Principalmente quando a gente dá aula para adultos ou para adolescentes, porque a gente se sente muito próximos deles em idade, né? Eu tinha que me vestir de preto, colocar salto alto para ir dar aula, porque eu tinha uma carinha com 23, 24 anos, comecei a dar aula para o Fundamental 2, né, ensino médio, e eu dei aula para EJA, nossa, eu tinha uma carinha de menininha. Nossa, mas aqueles caras faziam assim, eles me pegavam assim, como se fosse uma coxinha de frango, faziam, só saiu ossinho, entendeu? Porque acabava com a minha raça. Eu não sabia o que fazer, né? Eu ficava assim, com aquela tentativa de... E outra, você tem que também aprender os conteúdos que você vai ensinar, porque não tem outro jeito de aprender, né? Você, mesmo que você saiba muita história, tá? Quando você vai dar aula, você vai ter que estudar aquilo que precisa ser ensinado. Então, a gente fica inseguro, porque você não sabe se está conseguindo ensinar, você não sabe se está explicando certo, você não sabe se o que você está falando está certo, porque você precisa retomar e ler mais, né? Então, essas inseguranças, elas acabam, muitos colegas acabam desistindo da profissão, porque isso te coloca numa situação de fragilidade diante das crianças, que é muito difícil de você enfrentar. Isso causa muito sofrimento na gente, né? Agora, isso tudo poderia ser evitado se a gente tivesse efetivamente coordenações nas escolas que fizessem um trabalho de mediação desse processo, entendeu? Dessa entrada, né? Te ajudasse a pensar sobre essas questões, te ajudasse a pensar essas pautas de relação com as crianças, sabe? E, infelizmente, a gente não tem. O pessoal põe você na sala, você que se vire, aí você dá sua aula e sai correndo, vai para outra escola, né? E uma coisa que eu sempre morri de inveja foi que o pessoal de Fundamental 1 e Educação Infantil, elas ficavam lá na sala, todo mundo junto, elas sentavam, planejavam junto, sabe? Elas tinham o dia inteiro que ela ficava na escola. Aí eu tinha uma inveja, porque elas faziam festinha, traziam docinhos, traziam não sei o quê. Aí claro que eu me enfiava lá no meio, né? Eu acabava virando filhote delas, adotada, porque eu adorava aquele ambiente. Aí eu adorava fazer horário de intervalo com elas, né? Eu não ficava com meus colegas de sexto ano no ano, né?
porque os que ficavam ali, poucos, né, mal conversavam, porque estavam fazendo alguma coisa, ou outros ficavam falando mal dos alunos, e isso é uma coisa que eu nunca suportei, né, sentar em sala de professor para falar mal de aluno, isso eu nunca suportei na minha vida, né. E aí eu fugia para a sala do pessoal da educação infantil. Então era muito engraçado, né, essa questão. E aí foi lá na educação infantil que eu bebi muita coisa, que eu aprendi muita coisa para dar aula. Porque eu sempre falo hoje, nas formações que eu trabalho com os professores, o professor especialista, ele é muito bom nos conteúdos, daquilo que ele tem ensinado a sua área, mas ele é péssimo nas reflexões sobre educação e sobre didática, né? E isso até é um pouco de responsabilidade do próprio curso superior, que é montado dessa forma, uma grande valorização do conteúdo específico, que tem que continuar, teria que continuar, mas isso em detrimento do conhecimento didático e pedagógico, que é subordinado e limitado, né? O ideal seria você ter uma grande construção de interação, mas isso exige trabalho coletivo, e na universidade, o que vige é o trabalho individual, é o trabalho, cada um no seu quadrado. Então, é difícil superar essa lógica na universidade, então é um pouco difícil de mudar isso na escola, se não tivesse trabalho coletivo, né? Então... E aí eu queria, assim, que você falasse um pouquinho mais, Maria, sobre essa história do trabalho coletivo na escola, né? Assim, porque você, de alguma maneira, pelo que você está me retratando, veja se é isso, você me fala que você é uma professora interdisciplinar, na perspectiva mais fundamental, né? Que é de pensar um trabalho que é com parcerias, não é? A mania de compartilhar, né? Como diz a Ivani Fazenda. É uma professora, pelo que eu estou entendendo, né? Que está sempre buscando aí rever, né? Quando você fala rever as suas crenças, as suas práticas, né? Quando se fala dessa docência, que é muito na mediação, né? De promover o outro para que o outro possa construir seu conhecimento. Então, assim, toda essa compreensão que eu estou tendo, e que eu só, se não for isso, você me fala, mas que eu queria que você falasse um pouco, então, dessa história da cultura profissional docente, né? E a relação que você vê, a importância disso na questão da parceria, né? Quer dizer, o que isso que você viveu na escola é que todas as escolas vivem, né? Como que as professoras dos primeiros anos, elas são muito mais interdisciplinares, elas têm tudo isso de gostoso. Exatamente. E é isso, assim, é engraçado porque a gente também tem né, essa coisa em comum, né, de ter ido buscar essa cultura, isso é uma cultura, né, profissional. Aí eu queria, na verdade, que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como é que você vê, né, porque, assim, o que a gente tem hoje, dado de realidade, são as escolas, né, e aí eu estou falando aqui principalmente da escola pública, né, totalmente sistematizada, todos os lugares desse país têm escolas públicas, não é? A gente acabou de ver aí a aprovação do Fundeb, que de alguma maneira vai garantir que isso se mantenha, não sei por quantos anos, a gente não sabe de mais nada, né, no mundo e nem no país, mas assim, como é que você vê a escola pública, principalmente brasileira, e a docência na escola pública a partir de 2020, Maria? Fala um pouquinho assim, você já falou sobre a docência, como que você está sentindo a falta de interação, eu concordo de novo com você, você falou 90%, ainda não cheguei nesse valor, mas assim, para mim está sendo um grande desafio, né, aliás, é isso que eu queria dizer, os estudantes da UF que estão aqui, eles acabaram de iniciar essa nova experiência, a gente começou o ensino remoto na semana passada, eu estou sabendo, vocês lá, da Federal do Mato Grosso do Sul, já estão há mais tempo vivendo isso daí. Então, ou seja, falar um pouco da docência agora, não é? Com esses desafios, e como é que você vê o futuro? Então, primeiro essa questão da cultura do coletivo, né? Essa cultura profissional. Eu tive experiências nas escolas que eu trabalhei, principalmente nas duas últimas, antes de entrar no mestrado e no doutorado, e aí quando eu passei para o ensino superior, e aí não trabalhei mais na educação básica, que foi em 2003, né? Até então,
eu trabalhei em 2 escolas, foram quase 10 anos, de uma cultura de produção coletiva muito intensa, né, que foi, uma era uma cooperativa educacional, que era de pais, do Banco do Brasil em São Paulo, que construíram uma cooperativa nos moldes dessas cooperativas que existem no interior de São Paulo, inclusive algumas existem até hoje. Essa de São Paulo não mais, ela acabou falindo, né, porque a gestão em São Paulo, os custos são muito altos, né, de um projeto como esse. E aí nós tínhamos o trabalho interdisciplinar e esse diálogo permanente, e nós tínhamos o quê? Nós tínhamos reuniões semanais de 3 a 4 horas de equipe, com toda a equipe do segmento, e nós tínhamos reuniões de parcerias, né? Então, se eu tinha projeto com geografia e matemática, a gente tinha horário de reunião para isso, e tudo isso era remunerado, né? Então, por isso que eu falo que a questão do transformar as práticas é eminentemente um projeto coletivo institucional, tá? Porque é preciso haver infraestrutura para que haja a transformação das práticas, porque todo professor, ele quer fazer coisas diferentes, só que ele precisa de estrutura para isso. Ele precisa de apoio. Então, nós tínhamos, por exemplo, a nossa coordenadora como a nossa mediadora. A gente tinha que entregar os projetos escritos para ela devolvia isso com comentários, aí a gente fazia rodas de discussão, a gente indicava, eles indicavam leituras. Então, eu, por exemplo, eu não só lia muito durante a época que eu estava nessas 2 escolas, como eu também publicava artigos. Eu publiquei, tem pessoas que me conhecem hoje pelos artigos que eu publiquei na época que eu era professora de educação básica, né? Que eu publiquei em revistas de ensino de história. Então, você tem ali um coletivo estruturado para isso, tá? Uma estrutura institucional, tá? Que é o que eu venho trabalhando nas escolas aqui em Mato Grosso do Sul. Em particular, tem 2 escolas que eu estou trabalhando, uma que eu comecei ano passado, que trabalha com, eles estão enfrentando a realidade de receber população indígena, sendo uma escola urbana, né? É uma escola de periferia, um pessoal com uma infraestrutura muito deficitária, e aí eu comecei um trabalho ano passado com eles para a gente tentar pensar essas questões de relações raciais, étnico-raciais na escola. E a outra escola é uma escola de prefeitura, essa é de estado, essa é da prefeitura, uma escola municipal, em que eu estou trabalhando. Eu comecei lá com um projeto, com a minha pesquisa, aí acabei eles me chamaram para dar uma ajuda num projeto do 9º ano, com jornal, que envolveu 3 disciplinas, História, Geografia e Língua Portuguesa, e que terminou envolvendo 10 professores, e que hoje virou um marco de série, que eu estou construindo esse conceito com eles, que envolve todos os professores do 9º ano, e virou um evento à parte de lançamento, que vai prefeito, vai um monte de gente lá, fazem um evento no final do ano, com um trabalho em que todas as disciplinas montam. E aí nós começamos a construir, a partir disso, esses marcos de série para todas as turmas, desde a educação infantil até o 9º ano. Então, o ano passado, nós estávamos no movimento de construção desses marcos. Eles já fizeram uma primeira amostra dos trabalhos no final do ano, então teve revista científica, teve robótica, teve livro de contos, teve autobiografia, teve livro de música, de poesia, isso publicado pelas várias crianças desde 4 anos até o 9º ano, né? Então, que foi isso, o que foi? Isso foi um trabalho que eu comecei primeiro atendendo os professores, fazendo a mediação, aí depois eu comecei a formar a coordenadora para fazer esse trabalho, aí ela foi acompanhando, e eu fui me retirando, e agora eu estou trabalhando só com as diretoras, com a diretora pedagógica, eu faço reunião só com elas, e aí as coordenadoras, de vez em quando fazem uma reunião comigo, quando elas acham que precisa, e nós vamos, assim, constituindo a cultura. Por quê? Porque se você não envolve o diretor e o coordenador, você não mexe na estrutura organizacional da escola, e os projetos e o trabalho coletivo, o trabalho diferenciado, ele precisa de uma nova estrutura, né? Esse tempo disciplinar que nós temos, esse tempo da aula, né, de 50 minutos, né, essa coisa da aula de história, né? Então, para vocês terem uma ideia, no 1º ano, os 3 professores que estavam participando do projeto do jornal, eles construíram isso e me mandaram foto depois. Eu nem fiquei sabendo, assim, o que eles estavam fazendo, eles me mandaram foto. Olha, Maria, a gente conseguiu fazer isso aqui. Eles estavam os 3 dando aula para um 8º ano, ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles sentiram a necessidade de fazer isso, porque tinha a questão de ensinar a escrever textos de um certo gênero para o jornal. A professora de geografia falou, eu não dou conta disso, tem que ser a professora de português,
né? Aí tinha uma discussão sobre a Segunda Guerra, que o professor de geografia falou, não, isso aí é o professor de história, né? Aí tinha uma questão de território, de paisagem, isso aqui, não, isso aí é professor de geografia. Aí eles falaram assim, quer saber, vamos fazer essa aula junto? Vamos construir a aula junto. Aí depois eu fui conversar com eles, eu falei, gente, como é que vocês fizeram isso? Ah, Maria, a gente chamou todo mundo no nono ano e falou, a gente precisa fazer isso. Quem pode segurar o nono ano enquanto eu estou na sala com Douglas, quem pode segurar o quê? Aí falaram, montaram um horário, os professores ficaram, juntaram turma, enquanto eles davam aula para um, depois juntaram com o outro para dar aula para o outro. Eles ficaram uma manhã inteira dando aulas revezadamente, né, os 3, e os outros professores ajudando as outras turmas. E isso levou os outros professores a entrar para o projeto no ano seguinte, né? Então, vocês vejam, quer dizer, o que eu fiz nesse processo? Vocês perceberam que, assim, eu fui lá e dei uns pitacos. Eu orientei, eu dei uns toques, eu pedi para registrar, eu criei todo um processo de documentação, eu fui orientando a coordenadora. Vocês percebem, quer dizer, eu não cheguei lá e disse assim, esse professor é mal formado, incompetente, não sabe nada, precisa aprender a dar aula, e eu vou, a grande sabida da universidade, que sabe história pra caramba, vai lá ensinar esses professores. Não. Eu cheguei lá e falei assim, não, vamos sentar aqui, o que vocês querem fazer? Mas por que vocês querem fazer? E como vocês acham que dá para fazer? Na perspectiva da mediação, do diálogo, né? Agora, isso não é uma coisa fácil de fazer, isso fui aprendendo também, porque eu vi muitos momentos que eu não ouvia os professores estavam falando coisa, eu também não ouvia, tá? Então, aprender a ouvir o professor também é outro exercício forte que um formador vai tendo que fazer, né? E aí, na escola que tem os indígenas, nós construímos do mesmo jeito. Começamos lá com 2 professoras interessadas, aí foi chegando mais uma, depois foi chegando mais outra, foi chegando mais outra. Quando estava no final do ano, eram 6, 7 professores envolvidos com o projeto e envolvendo os alunos de 6º ao 9º ano, né? E assim, com produções maravilhosas. Fizemos uma nossa que eu fiquei super emocionada, aquelas crianças todas de 6º ao 9º ano, naquela escola precária, o pátio, não tem biblioteca, não tem refeitório, não tem lugar, um pátio, uma quadra coberta para eles, não tem nada, a escola é um horror. A escola é um lugar adaptado, que o Estado não pode mexer na estrutura, né? E aí foi crescendo a demanda, eles foram fazendo coisas improvisadas. Então, assim, aquele pátio ali, que era o meio entre as salas, eles puseram as cadeirinhas tudo arrumadinha, né? E aí os alunos vieram, sentaram, tudo bonitinho, aí os pequenininhos na frente e os grandes atrás, né? E aí, quando chamou, e foi a primeira vez que uma liderança indígena foi na escola, que nós convidamos o cacique para ir, que é da aldeia, que recebeu recentemente o título de posse da terra lá, e aí nós convidamos o cacique para ir, e eles ficaram, assim, todos, o cacique falando, né, com aquela marca mesmo da língua terena, que é a língua que eles falam, e eles todos quietinhos, prestando atenção no cacique, né? E na hora que me chamaram, aí as crianças aplaudiram, né? Eu quase chorei. Eu falei, gente, que isso, né? Uma escola que as pessoas falam, essas crianças não se valorizam, essas crianças não sabem nada, essas crianças isso, essas crianças aquilo. Eles produziram jornal, produziram livro de autobiografia, produziram autorretratos em lâminas gigantes, pensando a questão das marcas étnicas que eles possuíam, depois de estudar a questão do autorretrato no século XVIII, XIX, de alguns pintores, né? Então, eu acredito muito nisso, né, nesse trabalho do chão da escola, né? Eu acredito que o futuro da escola é esse. O problema é que esse discurso tem sido apropriado pelas fundações, e as fundações têm vendido pacotes para os governos estaduais e para eles entrarem. E aí, o que os estados estão fazendo? Eles deixam de ter uma parceria com a universidade que não tem custo, porque o custo que o estado tem comigo agora, nesse momento, é de me pegar e levar lá, porque eu falei, olha, com a minha gasolina não tem como ir. Não dá para pagar para trabalhar o tempo todo, porque na outra escola municipal não tem esse recurso, eu já pago. Aí eu falei, na estadual não dou conta. E são 2 escolas que eu trato. E aí, o dinheiro para o material para fazer a amostra final, que foi conseguida a duras penas, né? Então, eles não querem, eles não dão isso, mas eles contratam uma fundação, o Instituto Ayrton Senna, para dar formação sobre competência socioemocional, que a gente sabe que isso está atendendo a interesses, né,
de parcerias que existem dentro do Estado hoje, e que não tem nenhuma relação com a estrutura que nós temos para a universidade pública oferecer essas assessorias para as escolas, assessorias de muito mais qualidade, que não só eu faço, mas tem vários colegas meus aqui que atuam nas escolas de Campo Grande, né? E é um serviço desvalorizado pelo próprio Estado, né? Eles na frente te valorizam, mas por trás contrata o Instituto Ayrton Senna, né? Então é uma coisa bem complicada. O Rio de Janeiro estava passando por isso também quando eu estava aí, né? Essa coisa de não fortalecer o trabalho da universidade nas escolas, que tem muitos colegas que atuam, que dão sangue, e esse trabalho não ganha visibilidade, né? Muito pelo contrário, né? Então, eu acredito que, assim, a saída para o que nós estamos vivendo é essa aproximação dos intelectuais da universidade das escolas efetivamente, tá? Uhum. O PIBID, ele vislumbrou um pouco isso, mas o problema do PIBID é que ele faz parte de um pacote do projeto de privatização, né? Ele veio para desestruturar por dentro os cursos de licenciatura, né, para essa reforma que nós estamos vivendo. Então, o PIBID, apesar da concepção dele ser a concepção que o Movimento Trabalhadores em Educação gostaria que fosse, né, ele, na sua efetivação, ele não ganhou a conotação que o movimento queria, que era uma coisa mais democrática, de uma formação mais global, pegando todos os alunos da licenciatura, e não só os eleitos que recebem bolsa, né? E você ter uma relação com a escola um pouco mais estrutural, não é só pegar um supervisor lá e trazer para a universidade, mas ter um contato mais intenso com a gestão da escola. Então, o PIBID acabou sendo ele perverteu a proposta inicial para poder caber nesse projeto neoliberal aí de privatização, que a gente chama de privatização por dentro, né? São ações que vão sendo feitas por dentro, como a gente está vendo, privatiza o serviço de limpeza, privatiza transporte, né? Você privatiza a formação docente. É o que está acontecendo, né? Então, é um pouco isso. Infelizmente. Eu estou vendo uma série de perguntas surgindo aí nesse chat. Olha só, era isso. É porque a gente também já meio que já até estourou o nosso tempo, tá, Maria? Já? É incrível. Meu Deus, já foi! Mas a ideia porque é bom, essa conversa é sempre boa, né, Marcos? Marcos, olha só, eu acho que sou eu que vou fazer essas perguntas, porque, veja bem, primeiro eu só queria registrar, Maria, que o Cleiton, ele fala dessa parceria Universidade e Escola Pública como tendendo a dar muito certo, né? O Carlos Thiago também, que eu não sei de onde que é, Carlos Thiago, ele fala, na minha cidade eu acho que falta muito disso, parceria de universidade com escola, todo mundo fechado, né? E os governantes também não apoiam, é um pouco nessa linha aí que você acabou de falar, né? E aí tem uma pergunta aqui da essa menina, eu acho que ela foi minha aluna de didática, ela é licencianda, eu acho que em História, estou na dúvida, é Lohane. Eu não sei se foi tua aluna, Maria, Lohane Jardim. Ela te pergunta se tem, nas pesquisas, né, na educação básica, se tem alguma metodologia específica que você, professora Maria, adota. É uma pergunta. Na o quê? Desculpa, perdi o começo. Educação básica, nas pesquisas em educação básica, tem alguma metodologia específica que a professora Maria adota? Sim. É uma pergunta da Lohane. Sim. Quer fazer outras perguntas? Eu respondo. Tem mais uma, tá? Mais uma pergunta da Natália, que ela diz assim, como é que você pensa e acredita que serão esses trabalhos interdisciplinares que são construídos nos cotidianos escolares, numa realidade de ensino remoto e online. Então, é um pouco nessa linha aí. O Carlos é de São Gonçalo, a Lorraine foi aluna de geografia, ela já é professora. Ah, que legal. Eu acho que sim, porque eu não me lembro, a Lorraine já tem alguns anos que passou pelas minhas mãos. Maria, entendeu as perguntas? Entendi. A da Lorraine e da Natália. A do Carlos foi pela UFES. É de Espírito Santo. Essa é a Natália, licencianda em Geografia pela UFES. O Carlos, pelo que eu entendi,
Ele fez mais um comentário, né, sobre a falta disso onde ele vive, em São Gonçalo. Mas é estranho, Carlos, porque eu tive em São Gonçalo e pela UERJ. Eu fui participar de um evento, eu dei uma palestra lá, até sobre a minha pesquisa de doutorado, e depois eu participei de uma ação de extensão com a professora Cida Cabral, numa escola estadual. E a gente foi lá, era uma ação, uma reunião com os professores, que a gente foi discutir questões de ensino de história, né? E era horário de planejamento, elas estavam desenvolvendo os projetos, etc. e tal. E aí eu fui lá para colaborar um pouco com os projetos, né? Então, eu não sei, no caso de São Gonçalo, existe uma entrada muito forte da UERJ, da Escola de Formação de Professores, que na escola pública. Eles têm um trabalho também é um projeto que se chama Caixa de Histórias, em que eles constroem com os professores materiais a partir de documentos da história da cidade. E o professor Resnick está nesse projeto, junto com a professora Helenice Rocha, que são os coordenadores, e mais um monte de professores. E essa caixa de histórias, inclusive, você pode entrar em contato com eles, que eles fornecem para você todo o material para você desenvolver o projeto na escola que você trabalha. E, às vezes, eles fazem parceria e desenvolvem o projeto junto com o professor, né? Então, eu te recomendo entrar em contato com o pessoal da Escola de Formação de Professores, que é um povo muito engajado e que está há muitos anos trabalhando com esses materiais aí, tá? Eles construíram material, publicaram, inclusive, tá lindo o acervo de documentos que leva para a escola, tá tudo numa caixa mesmo, é muito interessante, tá? E é uma construção coletiva, os professores participaram disso daí, tá? E aí, a Lorraine, né? Lorraine, eu trabalho, qual que é o meu objeto de pesquisa, né? Eu trabalho com a escrita nas aulas de história. De que maneira que essas duas áreas de conhecimento, de que maneira elas interagem, né? O aprender a escrever e o aprender história, de que maneira esses dois processos de desenvolvimento se interrelacionam. É sobre o que eu tenho me debruçado nos últimos anos, tá? E aí, eu uso como metodologia, eu uso a minha base da pesquisa, eu trabalho, eu gosto muito de um livro de metodologia de pesquisa em educação, que é do Guedin e da Franco, né? É da Maria Tereza Franco e o Antônio Guedin, se eu não me engano. Tá até aqui, peraí, aqui, ó. Questões de método na construção de pesquisa em educação, é o Evandro Guedin e a Maria Amélia Santoro Franco, né? Em que eles definem o que é pesquisa em educação em uma perspectiva que eu gosto muito, que é do materialismo histórico dialético, e com reflexões críticas, incorporando essas questões relacionadas à etnografia, cultura das últimas décadas. Então, eu gosto muito do diálogo que ele trava aqui com o conhecimento no campo da educação para construir essa ideia de pesquisa qualitativa. E eu também uso, porque aí eu estou falando de um fundamento, né, mais global, e aí eu uso para poder construir os instrumentos que eu utilizo para produzir dados, né, não a ideia de coletar, mas de produzir, né, essa implicação do sujeito na produção dos dados, eu uso muito o Pérez Gomes, daquele livro do Antônio, do Sacristã, como é que é o nome do... Aqui, o capítulo chama Questões Metodológicas em Educação, e ele... Antônio Sacristã, daqui a pouco eu pego aqui a referência e passo. O que eles trabalham? Eles trabalham com a perspectiva interpretativa. O que eles vão colocar? Eles vão colocar aqui, você tem todo o fenômeno educativo, ele acontece envolto em práticas discursivas, né? Então, quando eu faço pesquisa em educação, eu preciso mapear, de alguma forma, os elementos desse contexto discursivo. Então, ele vai, a partir disso, sugerindo alguns instrumentos para a gente poder produzir dados. E aí eu fui construindo também alguns instrumentos que eu achei que eram interessantes a partir dessa reflexão que eles trazem, né? Daqui a pouco eu passo para vocês o texto do Sacristã,
que fugiu o nome do livro. E só que assim, esses são um de fundo, o outro para pensar a estruturação da entrada, né? E aí, para pensar também essa entrada, eu uso o Maynardes para pensar a etnografia escolar. Então, para dizer que o que eu faço não é etnografia, mas é uma pesquisa de inspiração etnográfica. Então, eu pego alguns elementos daquilo que o Maynardes traz, um texto dele é um texto famoso sobre a etnografia escolar, em que ele sistematiza de uma maneira ímpar toda uma trajetória da Constituição, né, desse processo de saída da discussão da etnografia do campo da antropologia, indo em direção à educação. Então, é muito bom, eu gosto muito. E, a partir dessas reflexões, eu constituo os instrumentos e também essa postura diante da escola, da sala de aula. E aí eu ainda tenho mais uma bibliografia que diz respeito à análise dos dados, que eu trabalho com paradigma indiciário, né, a partir do Ginsburg, né, de pensar essa questão desse indício que as práticas sociais podem me trazer de coisas mais profundas que têm relação com contexto histórico, cultural e etc. Então, para não ficar num particularismo ou ficar limitado ali no acontecimento no local, então eu trabalho com essa ideia do indício, né, daquilo que pode estar me trazendo elementos de várias outras dimensões que sejam históricas, culturais, etc. E ainda tem mais uma série de outros textos que eu uso de fundamentação de análise, e um deles no Bakhtin, para pensar essa questão do que é escrever, né, do que é produção escrita, e o Ricoeur, para pensar o que é história, o que é o pensamento histórico, né, e por aí vai. E tudo isso conjugado vai constituindo um aparato metodológico de produção de dados e de análise dos dados, né? Pouco isso. E aí a Natália fala assim, como pensar essa questão interdisciplinar na perspectiva do ensino remoto. Legal, Lorraine, que bom que você gostou. Olha, Natália, eu acho que a realidade do ensino remoto é que os professores estão sobrevivendo. Então, não dá nem para pensar em ser interdisciplinar, né? A realidade que as pessoas estão vivendo atualmente, ela é de uma penúria e de uma violência tão atroz que, assim, as pessoas estão só sobrevivendo. Eu entendo que os profissionais de educação hoje estão sobrevivendo, tá? Porque os desafios que estão colocados para essa situação, eles são enormes, 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 né? Desde a falta de acesso, de estrutura, né? Eu tenho alunas na universidade que desistiram do curso porque elas usavam celular para ter as aulas ou os filhos usavam, e elas tiveram que optar pelos filhos, né? Eu tenho relatos agora de uma amiga a namorada do meu filho, que estava lá chorando porque ela se matriculou numa disciplina na faculdade, universidade dela, lá de Cachoeira, né, a UFRB, e ela não vai poder fazer, porque o irmão, que é adolescente, tem prova todo dia, tem aula todos os dias e precisa do único notebook que a casa tem e que come todo o pacote de dados que eles têm, então ela não vai poder cursar. Ela escreveu um e-mail chorando para a professora, a recomendação, inclusive com recomendação nossa, que ela devia expor para a professora a situação, porque esse é um dos principais problemas. Os alunos não estão nos vendo, professores, como aliados, eles estão nos vendo como algozes. Isso é uma coisa muito triste, né? Eu tenho feito um esforço enorme na universidade, com os meus monitores de disciplina, as minhas monitoras, para entrar em contato com os alunos que não estão entregando nada, nós estamos indo atrás deles. Eu quero saber o que está acontecendo, né? E eu estou conseguindo recuperar alguns alunos me agradecem profundamente, falam, professora, meu computador estava quebrado, professora, eu tive que sair da casa que eu estava, tive que mudar para a casa dos meus pais e aqui não tem nada, professora, não tem internet onde eu estou, professora, eu estou sem o cabo do computador, coisas assim, mais loucas possíveis, vocês podem imaginar, né?
Professora, eu estou em depressão, eu tive alunos que entraram em depressão, abandonaram, tiveram que voltar para casa porque estão aqui sozinhos, morando sozinhos, saíram das suas cidades para vir para cá estudar, tiveram que voltar para casa porque não estavam aguentando ficar no isolamento. Então, a mesma coisa está acontecendo com os professores, né? E professor da educação básica, ele sofre ainda mais esse isolamento, porque a gente, quando está na educação básica, essa coisa do murmurinho da escola, do movimento, da correria, faz parte da nossa rotina, de uma maneira, sabe? Eu tenho certeza que nas primeiras semanas, os professores falaram assim, ai, que bom, posso descansar um pouco daquela, né, correndo. Mas depois que eles entraram no trabalho remoto, com a sobrecarga de trabalho, eles começaram a perceber que, gente, que horror! Estar na escola é muito melhor, porque, apesar da sobrecarga, eu tenho os alunos, eu tenho os alunos para estar perto de mim, eu tenho a efetivação do meu ato de ensinar garantida, coisa que não está garantida quando você dá aula online, né? Então, nós estamos passando uma situação que essa questão do projeto interdisciplinar, isso tudo tem que ser deixado de lado, né? E as escolas estão deixando, né? Eu conversei esse ano, nós conversamos, assim, essa escola dos indígenas, né? Começamos com gás toda, a coordenadora me procurou em janeiro, toda contente, falando, professora, vamos organizar o projeto esse ano. Eu falei, gente, que legal, tô feliz pra caramba, ela me procurando. A gente estruturou, eu fui dando tarefas, eles foram fazendo, né? Equipe de coordenação e direção. Aí entrou a pandemia. Aí a gente falou, ai, meu Deus, tudo bem, vamos suspender e vamos esperar. Porque agora o mais importante é sobreviver a tudo isso, né? O mais mordaz dessa situação, gente, só para fechar, é o quanto que essas fundações estão se aproveitando da situação, né? Uhum. Então, isso é o mais complicado. Eu estou agora, atualmente, eu estou eu estou colaborando com um curso de formação para os professores de história da rede municipal aqui. Eu tenho 2 colegas no meu grupo de pesquisa que são da coordenadoria da CEMED, da Secretaria de Educação, e eles são as pessoas que cuidam dessa questão de formação, eles me convidaram para colaborar. E nós estamos num esforço hercúleo para pensar, porque todo o meu trabalho com eles foi de fazer eles pensar, olha, esses caras estão sobrecarregados, como é que nós vamos fazer o trabalho deles, eles se sentirem ajudados na formação e não sobrecarregados. Nós não podemos fazer isso com esses professores, né? Então, nós estamos ali, eles estão, eu fico dando os pitacos e eles vão fazendo, sabe? Então, nós agora, em outubro, começamos essa formação e vamos ver o que vai dar. Um desafio enorme, de formação que começa em outubro, né? A gente sabe que novembro é um mês terrível, né? Exato. A Natália comentou, né? Triste tanto para a qualidade do ensino público como para a saúde mental dos professores, né? Exato. E dos alunos também, dos pais, viu, gente? Saiu uma pesquisa dizendo que os pais aumentaram o índice de consumo de álcool, sabe? Isso é muito significativo, sabe? Então, é um negócio muito complicado. Os pais também estão sofrendo bastante com essa história. Tempos difíceis, não é? E eu acho que nós precisamos ultrapassá-lo, né, Maria? Sobreviver e estar vivo para depois de 2020. Exatamente. E aí, então, querida, olha, a gente vai ter que parar aqui, já são 10 para as 6, né? 17h50. Eu acho que a gente talvez conseguisse era marcar antes do final do ano. Se você topar, a gente de repente marca uma segunda conversa. Ah, Sobre isso. legal, eu topo. Pois Quero convidar Ok. vocês também, dia 1º de outubro eu vou estar falando sobre a BNCC aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e aí eu vou apresentar um pouco da reflexão que o meu grupo de pesquisa está tecendo sobre o assunto, sobre a questão da BNCC em si e a BNCC aqui no nosso estado. É um evento que é um ciclo, ele começou agora em agosto com a professora Cici Bittencourt, e ele está, são 3 estados para cada semana, né? Então está pegando todos os estados e o pessoal está trazendo um panorama geral do processo de implantação da BNCC. E em alguns estados eles têm trazido a voz dos professores, os meus colegas de universidade têm trazido a fala dos professores, em alguns os professores próprios falam, dão depoimento, está sendo bem interessante. Aí eu dissemino lá no meu Facebook, Elo, aí você passa para os alunos. Tá bom.
Tá bom? Maria, querida, Marcos, você quer falar alguma coisa para Maria? Só agradecer ela, principalmente, por esse momento. Eu acho que foi muito enriquecedor para a gente que está se tornando professor nesse período. Eu acho que é muito importante a gente estar tecendo esses debates e agradecer a presença dela. Foi bastante produtivo. Muito obrigado, então. E aí, pessoas, Maria, a gente costuma encerrar esse encontro, conversas, meio que todo mundo aparecendo aí, né? As letrinhas vão virar, abrindo a câmera e se despedindo todo mundo, agradecendo a você, principalmente, né? Tá, gente? Ai, Vamos lá. Graciela, tá indo. Ai, a Dani me orientando ali, que A gente fofa. dá tchauzinho, e aí o Ai, que gostoso ver as carinhas, gente. É muito bom, muito bom. Eu tô vendo a Vanessa ali me orientando também. Ai, que gostoso. Lauane, Milena, Ana Luísa, cadê Ah, vocês? olha lá. Professora Maria, saber que vocês estão aí até agora. Aí, vamos lá, o povo da história, Jossana, tem Ah, novos aí, o Matheus, esse Eduardo é ali, fotografia. ali é meu filho. Ali era meu filho. Saiu. Eu vi, o Gabriel, não era ali? Ali Eu vi. Você sabe que ele está trabalhando com cinema e educação, né? Ó, Alan, cadê o Alan? Ai, boa noite, Gente, Isabela. obrigada. Eu espero que vocês Boa tenham noite, aproveitado, Roger. né? Dessa fofa, minha ídola. Maria, eu estava pensando que depois eu até vou querer a referência bibliográfica sobre a etnografia do Mainardes. Ah, claro, claro. Eu mando para você, sim. Isso, Daniele, também achei que foi maravilhoso esse encontro. Obrigada, gente. Então, até mais. Muito Todo mundo que obrigada, participou, Caroline, agora que eu estou vendo que está aí. Vão receber Bateu depois. foto? Você bateram foto? Não, Da alguém bateu tela? foto? Cadê a Paula? Paula que não apareceu ainda. Paula, tira foto. Janaína disse que tirou foto. Ai, que gostoso. A Jana está aí também, Jana. A Graziela é minha colega do doutorado de matemática do meu grupo de pesquisa e da Secretaria de Educação de Mato Grosso. Ok, Coisa obrigada. Tchau, Então, viu? tchau, Obrigadão, viu, Elô? querida. Até breve. Beijo. Tchau. Tchau. Marco Antônio, vamos lá.